Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom que nós estamos aqui em mais uma oportunidade para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que vocês estejam bem e que a palavra do Senhor Jesus Cristo que eu transmitirei aqui nessa noite seja uma bênção para a tua vida. O nosso assunto de hoje é um assunto central no Evangelho, um assunto extremamente importante. Hoje eu falarei sobre quem é Deus. É óbvio que você sabe quem é Deus, até porque muito provavelmente você serve a Ele. Mas hoje nós vamos considerar algumas questões a respeito de Deus que certamente fortalecerão a minha fé e a sua fé. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra a palavra de Deus no livro do começo, o livro do Gênesis. Nós vamos ler apenas 2 versículos aqui que serão a nossa leitura nesta noite. Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 1 diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. Palavra do Senhor ainda, Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Pai, fala conosco através da tua palavra. Nos dê graça nessa aula a fim de que nós possamos aprender de ti. Ajude os teus servos que estão nas suas casas, a fim de que eles possam, Senhor amado, internalizar a tua palavra e que possam ser uma bênção para os que os cercam. Amém. Meus irmãos, falar sobre Deus é algo necessário para nós. É um assunto que, obviamente, nós poderíamos usar a Bíblia inteira para falar sobre Deus, porque ela nos revela Deus, ela nos revela Jesus, ela nos revela o Espírito Santo. A Bíblia, aqui no livro do Gênesis, trata sobre a criação, logo no começo aqui. E a gente percebe claramente que quem fez todas as coisas foi o nosso Deus. É interessante nós considerarmos o que disse Kant, o que afirmou Kant a respeito de Deus. Kant disse que pela ciência seria impossível provar Deus, ou seja, pela ciência Deus é improvável, tendo em vista que para o Kant, um elemento metafísico e que, portanto, ultrapassa os limites da esfera material. Para Charles Darwin, o conceito de Deus é simplesmente uma criação produzido pela evolução da mente humana. Ou seja, basicamente para Darwin, quem criou Deus foi o homem, pelo processo de evolução da sua própria mente. Nesse sentido, o ser criado seria menor, obviamente, do que a criatura, porque é exatamente esse o pressuposto indispensável a tudo aquilo que é criado. A coisa criada é sempre menor do que aquele que o criou. Se é a mente humana que cria Deus, seria impossível que Deus fosse maior do que os seres humanos. E, no entanto, Deus não é uma criação humana. Deus não é produto da evolução da mentalidade de um determinado indivíduo ou de vários indivíduos. Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou o homem, foi Ele quem criou a natureza, e depois de ter criado Deus, o homem e a natureza, Deus olhou para tudo quanto tinha feito, e Ele viu que tudo o que tinha feito era muito, muito bom. Esse Deus que criou todas as coisas, no primeiro dia da criação Ele criou a luz, no segundo dia criou o firmamento, no terceiro dia criou a terra seca, no quarto dia criou os luzeiros, no quinto dia criou os peixes e as aves, no sexto dia criou os animais e o homem, e no sétimo dia o nosso Deus descansou, no sentido de que Ele cessou a sua obra, Ele deixou de criar, parou de criar porque já estava tudo estabelecido.
depois de tudo estabelecido pelo Deus que criou todas as coisas, que é o nosso Deus, ele olhou para tudo quanto tinha feito e disse que tudo o que foi feito era muito bom. É isso que está escrito em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 31. É sobre esse Criador maravilhoso, infinito, que eu vou falar aqui hoje para vocês, tá? Deus é Criador e Ele ama toda a sua criatura. Tudo que foi criado, não apenas Deus criou e abandonou, não. Deus criou e ama e cuida de tudo aquilo que Ele criou. Deus, portanto, ama a natureza, de maneira que nós devemos extrair dela aquilo que a gente precisa para nossa sobrevivência, mas devemos também preservá-la. Cabe a nós preservar a natureza que Deus nos deu, que Deus deu ao homem. Disse assim: cuide dela, zele dela. Foi isso que Deus disse a Adão e naturalmente é isso que Deus diz para nós. O homem foi criado e o homem também é amado por Deus. A prova disso é que Deus relaciona-se com o homem. É interessante nós pensarmos nisso, porque se nós fôssemos tentar, de maneira racional, tentar compreender o que é que tem um ser tão grande que quer se relacionar com um ser tão pequeno, que somos nós, seres humanos. Mas é exatamente isso. Deus criou o homem e ele sente prazer em se relacionar com a sua criatura. A Bíblia diz no capítulo 12 de Gênesis que Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus pretendia, ao comunicar-se com Abraão, ter ele em um determinado local e a partir dele fazer uma nação e a partir dessa nação cumprir a promessa que havia feito no capítulo 3 do livro de Gênesis, de que por meio da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus, com todo carinho, chamou Abraão para que ele fosse para outro lugar, a fim de nele a glória de Deus se manifestar ainda mais e Deus abençoar os seus descendentes. Deus se relaciona com a sua criatura. No capítulo 3 do Êxodo, Deus encontra Moisés no deserto. Moisés estava fugido, e Deus o encontra, manifestando-se a ele por meio de uma sarça ardente. E ele escutou a voz que saía da sarça ardente e foi se aproximando. E aí Deus disse lá a Moisés: tira tuas alparcas, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu vou te enviar a Faraó, a fim de que você, Moisés, liberte o meu povo. Deus estabeleceu contato com o seu filho. Deus estabeleceu contato com a sua criatura. Deus chamou a sua criatura para cumprir uma obra que ele poderia tranquilamente cumprir. Mas ele resolveu confiar a Moisés a grande missão de retirar o seu povo lá de dentro do Egito. A nação eleita, o povo que ele escolheu para, por meio dele, ele mesmo se encarnar e estar entre os homens. Por meio de Moisés, Deus foi até a Faraó e Deus falou a Faraó pela boca de Moisés. Só que Moisés estava preocupado, Moisés estava sem mensagem e por isso Moisés chegou para Deus e disse assim: Deus, quando eu for falar com Faraó, Gênesis capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Moisés disse assim: Deus, eu vou falar a Faraó, mas o que é que eu vou dizer a ele? Quando ele me perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer a ele? Aí Deus disse assim: Moisés, você vai dizer que o eu sou me enviou. É essa a palavra que você vai usar. Eu sou
foi o nome com o qual Deus se identificou a Moisés. Quando a gente vai observar a origem dessa expressão, a maneira como Deus quis e falou a Moisés, nós vamos observar que ali Deus está dizendo assim: eu sou aquilo que você precisa, ou aquilo que você precisar. Essa é a expressão. Jesus depois identificou-se também dessa maneira. Em vários momentos Jesus disse: eu sou a luz, eu sou a verdade. E ele usou a expressão eu sou também, obviamente também para demonstrar a deidade dele, que ele mesmo havia falado com Moisés quando ele estava lá no deserto. Então, o Deus que criou todas as coisas chama o homem, relaciona-se com ele. Esse Deus é maravilhoso. Muitas pessoas querem colocar a existência de Deus à prova, algo que obviamente não faz sentido. Dizer, por exemplo, que Deus não existe e que, portanto, não criou todas essas coisas que foram criadas é produto da loucura da mente humana. Porque é incontestável que todas essas coisas que foram criadas e que estão organizadas e que são cuidadas têm um arquiteto divino. O professor Marcus Eberlin, que é talvez o maior representante da teoria do design inteligente, TDI, teoria do design inteligente, ele consegue mostrar por meios científicos que todo o universo foi obviamente criado por um ser inteligente. E esse ser inteligente encaixa-se perfeitamente com a descrição de Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus. Então, o Deus que a gente serve é um Deus que criou todas as coisas e que sente prazer em se relacionar com o ser humano. Por isso é que no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós vemos várias e várias vezes Deus dizendo assim que o homem deveria falar com ele, que o homem deveria buscá-lo, que o homem deveria procurá-lo e que procurando o encontraria, buscando o encontraria. Então, Deus tem prazer em se relacionar com a sua criatura, em se relacionar com a criatura humana. Deus está manifestado, ou manifesto em todas as coisas que foram criadas. Quando a gente pensa sobre as maneiras como Deus se revela ao homem, a maneira como Deus se mostra ao homem, nós observamos que Deus se mostra ao homem por duas formas diferentes. Deus se revela ao homem por meio da chamada revelação geral ou revelação natural e por meio da revelação especial. Então, há duas maneiras de Deus se revelar ao homem, pelo menos. A revelação geral ou natural e a revelação especial. A revelação geral e esses conceitos nós encontramos nesse maravilhoso livro de teologia básica. Esses conceitos nós encontramos aqui. Deus se revela ao homem por meio natural. Por meio de quê? Por meio da criação. Deus se revela ao homem por meio da criação e a gente vê essa revelação, por exemplo, no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Falando sobre a revelação de Deus por meio da natureza. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a criação, a natureza, revela a Deus. Quando a gente vê a natureza, a criação, enquanto revelando Deus, nós pensamos aí no chamado argumento cosmológico. O que é o argumento cosmológico? É a observação de que o universo, tudo que está no universo, teve uma causa.
É impossível que tudo que está aí tenha surgido do nada. O nada não pode criar qualquer coisa, tá? O nada não cria absolutamente nada. Ou seja, para que tudo existisse, alguém deveria ter criado. E a gente sabe com muita propriedade que quem criou foi Deus. Além de Deus criar as coisas e a natureza revelar Deus, nós observamos que as coisas que foram criadas não estão feitas ou dispostas de maneira irregular, não organizada, não, muito pelo contrário. O universo é extremamente organizado, muito bem organizado. Isso mostra que um ser inteligente necessariamente deve ter criado o universo, ou seja, a organização do universo, a perfeição do universo revela alguém que criou e obviamente que tem perfeição, que é organizado. Nós observamos que por meio da organização do universo é razoável dizer que há um criador inteligente. Eu gostei de um exemplo que assim me pareceu muito interessante. Imagine que um determinado caminhão que dentro dele tem farinha de trigo, tem açúcar, leite, e esse caminhão capota numa determinada BR, digamos assim. Ao capotar, nós poderíamos tentar imaginar que uma porção de fermento misturou-se com a porção de açúcar, que misturou-se com a porção de trigo e que se misturou com um pouco de água que possivelmente estava dentro do caminhão, e que o caminhão pegou fogo e que o fogo formou um bolo e que o bolo ficou na medida, um bolo fofinho, bom para se comer, saboroso. É óbvio que seria uma loucura uma imaginação dessa, porque para ver algo tão bonito, tão saboroso e tão bem feito como um bolo bem feito, era obviamente preciso que um ser inteligente pegasse certa medida de trigo, certa medida de fermento, certa medida de açúcar, certa medida de leite, que levasse ao forno essas coisas, esses elementos misturados por um tempo específico e que depois apresentasse o bolo. Ou seja, deve haver uma mente inteligente para fazer um bolo. E todo mundo sabe disso, todo mundo concorda com isso. Como, pois, concordaríamos com a complexidade tão grande dessa coisa chamada universo e tanta perfeição, dizendo que tudo isso veio do nada? É razoável para todo mundo dizer que uma mente inteligente formou a natureza, que uma mente inteligente criou o homem. Esse argumento é chamado de argumento teleológico. É o argumento que tenta mostrar que há um Criador inteligente que criou todas as coisas. Um outro argumento possível dentro da revelação geral é que o homem é um ser moral. E se o homem é um ser moral, deve haver um padrão de moralidade. E o padrão de moralidade nós sabemos quem é. É Deus. O homem sabe o que é certo e sabe o que é errado. Violentar sexualmente alguém, por exemplo, em qualquer cultura, é uma coisa errada. Matar alguém é uma coisa errada. Ou seja, há algo dentro do homem, de todos os homens, que dizem o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 2, versículo 15, que Deus colocou em nós a consciência e que por meio que a consciência nos mostra o que é certo e o que é errado. Então, se há um padrão de moralidade dentro do homem, com certeza alguém colocou esse padrão de moralidade. Quem colocou, nós sabemos muito bem. Deus, que criou todas as coisas e que sustenta a sua criatura. Há outro argumento, além desse argumento da moral, que é o argumento do ser, chamado de argumento ontológico. Que argumento é esse? O que é que esse argumento fala de maneira assim muito prática e direta? Há um ser que é perfeito,
e que, por ser perfeito, serve aos outros seres inteligentes de paradigma. Ou seja, se o homem tem a percepção de que é possível melhorar, é porque há um padrão de melhoramento. Então, esse argumento é o argumento ontológico. Todas essas coisas, todos esses argumentos são argumentos fundamentados na racionalidade, fundamentados na razão, e que nos provam, sim, que há um ser inteligente e que é razoável dizer que este ser inteligente é Deus. Por fé, nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus, que obviamente parte do princípio de que Deus é e que Ele criou todas as coisas. Imagine, por exemplo, que loucura se o Charles Ryan fosse escrever esse livro para provar que ele existe. Estou escrevendo esse livro para provar que eu existo, eu sou fulano de tal e falei sobre... Sabe, não faz sentido o dono do livro escrever o livro e nele ter o conteúdo que prova a existência dele mesmo. Seria uma coisa maluca. Tá? Então, não há uma preocupação na Bíblia, palavra de Deus aos seres humanos, de provar que ele existe. Porque se Deus tivesse mandado os homens escreverem a Bíblia para provar da existência dele, obviamente não faria sentido. Tá? E é a própria Bíblia que nós vamos entender como sendo a segunda maneira de Deus se revelar ao homem. Deus se revela ao homem de maneira geral, tá? De maneira geral ou natural, por meio da criação, por meio do senso de moral, por meio da ordem das coisas, por meio da expressão do ser, Deus se manifesta ao homem. E Deus se manifesta ao homem também de maneira especial, por meio da sua palavra. A palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento, apontam para Cristo, revelam Cristo. Hebreus, no capítulo de número 1, versículo de número 3, diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Portanto, por meio dessa palavra, por meio dessa revelação, nós conhecemos a Deus. Ou seja, Deus se revelou a nós, Ele escolheu se revelar à sua criatura, estabelecer contato com a sua criatura. E tudo isso, obviamente, foi motivado pelo amor. O amor que, inclusive, é um dos atributos de Deus. Pense, os atributos de Deus podem ser divididos em dois blocos, basicamente falando. Os atributos chamados de comunicáveis e os atributos chamados de incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aquelas características que Deus tem e que essas características passaram ao ser que foi criado, passaram ao homem. Tá? E Deus comunica essas características ao homem. Por isso que está escrito no livro do Gênesis que o homem foi criado imagem e semelhança de Deus, porque o homem possui bondade, santidade, verdade, justiça, são atributos de Deus que ele comunicou, que ele pôs dentro do homem. O Adão que foi feito, o Adão perfeito, tinha todas essas características, inclusive o amor, que é, obviamente, aquilo que Deus mais cobra de nós. Outros atributos, chamados de atributos particulares ou atributos não comunicáveis, são aqueles atributos que pertencem só a Deus e que nenhum outro ser possui tais características. Dentre esses atributos nós temos imutabilidade, eternidade, infinitude, soberania e a trilogia tão conhecida, a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. O Salmo de número 139 é maravilhoso para nós entendermos um pouquinho dessa coisa chamada onipotência, da outra chamada onipresença e da outra chamada onisciência de Deus. Eu não vou ler o texto, mas é interessante que você anote aí, ou que você deixe marcado na sua Bíblia, para depois ler o Salmo 139. Do verso 1 até o verso de número 6, nós percebemos aqui claramente alguns atributos particulares de Deus. Dentre eles está a onisciência.
Versículo 3 diz que Deus conhece todos os caminhos, ou seja, Ele conhece todas as coisas, por meio, obviamente, da sua onisciência. Versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, nós encontramos aqui a onipotência de Deus, e isso de maneira muito clara. Ele foi poderoso, criou todas as coisas e, obviamente, conhece todas as coisas. Na verdade, aqui está mais claramente do versículo 7 ao versículo 13, a onipresença de Deus. O salmista vai dizendo aqui: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, se fizer no abismo minha cama, tu também estás lá. A luz e a noite sabe, não tem diferenças para ti, ou seja, é a onipresença de Deus. Ele está presente em todos os lugares. No versículo 13, assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, ou seja, me envolvesse no ventre da minha mãe. Isso é a onipotência de Deus para criar todas as coisas, mas aqui também a gente encontra a onipresença dele. Nos versículos 14, 17, 18, 19, mostra o quanto Deus é poderoso. Portanto, aqui nós encontramos a onipotência do divino. Ou seja, Deus possui características, Deus possui atributos, e esses atributos Ele comunica aos seres humanos. Palavra de Deus no livro de Isaías, abra sua Bíblia, por favor. Isaías no capítulo de número 45. Isaías 45, versículo de número 5, a Bíblia diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Isso aqui é o próprio Deus usando o profeta Isaías e dizendo assim: eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Senhor, não há outro Deus, não há outro fora dele. Não há Deus. É isso que está escrito. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Não existe Deus. Só há um Deus. Só há um Senhor. E fora dele não existe Deus. Ah, Emerson, e as pessoas que adoram a coisas por aí que não são Deus? Por trás dessas coisas está aquele que se colocou em oposição a Deus, como adversário de Deus. Satanás, adversário. Ele é o inimigo de Deus. E todas as pessoas que adoram a coisas, que obviamente não é a Deus, todas as pessoas que adoram a coisas, adoram, na verdade, ao inimigo das nossas almas. Isaías ainda, capítulo de número 66. Olha o quanto esse Deus que é único é poderoso. 66 primeiro. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés, ou seja, o encosto para os meus pés. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Isaías, para nós encerrarmos com esse versículo, tá? Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, versículo de número 4. Olha só o que diz. Presta atenção, olha só o que diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, o nosso Deus que nos criou, o nosso Deus que nos formou, trabalha por nós, trabalha por aquele que nele espera. Nós já vamos encerrar aqui e eu gostaria que você pensasse o seguinte: Emerson, o que é que eu faço
para conhecer melhor a Deus? O que é que eu faço para conhecer melhor Jesus? Conhecendo melhor Jesus, você está conhecendo melhor a Deus. Porque Cristo é a expressão exata de Deus. Então, conheça mais a Jesus. Conheça mais a Cristo, porque assim você estará conhecendo mais a Deus. É exatamente o assunto da nossa aula na semana que vem. Quem é Jesus? Não perca. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que você seja sempre uma pessoa muito próspera.